A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná apresenta a partir de agora mais um Diálogo Espírita. Abrindo o programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber aqui no espaço Entrevistas Paulo Henrique Wederhoff, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. E depois tem os esclarecimentos de Rose Heidman sobre a lição do nosso mestre maior: não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Muito bom programa para vocês. Amigos do Diálogo Espírita, nosso espaço Entrevistas recebe aqui hoje o confrade Paulo Henrique Wederhoff, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas de Curitiba. Meu caro amigo, prazer tê-lo conosco. Prazer é nosso, obrigado pelo convite. Eu queria fazer antes a apresentação do Paulo, natural aqui de Curitiba, nascido a 1º de 9 de 1950, graduado em Administração de Empresas pela FAI e pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior na FALEC. No movimento espírita está integrado à ESBE, onde coordena grupos de estudos. É professor convidado no curso de Teologia Espírita da Faculdade Dr. Leocádio José Correia e no curso de pós-graduação em Teologia Espírita. Meu amigo, vamos direto ao que interessa. Vamos lá. Com essa entrevista, nós pretendemos prestar uma homenagem ao codificador da doutrina espírita, o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec, cujo nascimento ocorreu a 3 de outubro de 1804. Portanto, na próxima segunda-feira, completa-se 212 anos da reencarnação do também cognominado Mestre de Lyon. Prezado Paulo, de tudo que você conhece a respeito da biografia de Kardec, nosso aniversariante, qual, no seu entender, a maior virtude e por quê? Bom, acho que lendo a obra de Kardec, a gente percebe que ele tinha muitas virtudes. E é difícil escolher uma, mas entre elas poderíamos citar aí a atitude filosófica, científica, religiosa, né? Mas eu ficaria com a atitude científica. A habilidade que ele demonstrou em uma matéria tão desafiante como lidar com o invisível, né? Ele, a partir de um certo momento, enviou algumas perguntas para médiuns diferentes, sem que eles soubessem um do outro, né? Isso é uma metodologia, tipo duplo cego daqueles testes de medicamentos, né? E quando ele notou que as respostas eram muito semelhantes, ele concluiu que a vida inteligente continua após a vida, né? Na vida além túmulo, como se dizia antigamente. Então, ele deduziu que aquelas respostas eram coerentes e que ele poderia aprofundar os estudos. E assim fez, através de mais de 1000 perguntas que compõem o Livro dos Espíritos, através de médiuns que ele foi encontrando e respostas que enviavam para eles, ele construiu o que hoje chamamos de doutrina espírita, e que está documentada nos seus livros. E ele, nesse trabalho todo que Kardec desenvolveu, há que se realçar também a própria facilidade que ele tinha pela área profissional que ele desenvolvia, né? Então, esse era um dos grandes benefícios que nós recebemos, né? Veja, ele era um pedagogo, ele fez uma revolução no ensino francês, ele estudou com Pestalozzi na Suíça, ou seja, era um homem muito preparado. E a gente nota a capacidade pedagógica nele na estruturação do Livro dos Espíritos e nas obras seguintes, como ele foi organizando, partindo do simples para o complexo, do geral para o particular, fazendo associação com coisas conhecidas, ou seja, é uma didática muito grande.
Eu queria aqui lembrar uma frase de Henry Ford sobre o Livro dos Espíritos. Ele disse assim: depois que eu li o Livro dos Espíritos, descobri que Deus tem um plano para o universo. Veja, um homem preparado fazendo um comentário como esse sobre o trabalho de Kardec. Interessante. Admirável. Admirável. Agora, o que a gente poderia dizer diante de tudo dos estudos que a SBE faz e das sua própria experiência, suas próprias convicções pessoais, a maneira de ver a doutrina espírita? Qual a diferença do espiritismo inicial na França, lá em meados do século XIX, né, imaginado por Kardec, e a realidade, por exemplo, que nós temos vigente aqui no Brasil atualmente? Mudou muito, ainda prevalece aquelas ideias iniciais, aqueles objetivos, ou houve como que uma espécie de desvio, atalho, alguma coisa não está mais dentro daquele modelo, daquele molde que Kardec preconizou? Eu acho que há semelhanças, mas também há diferenças, porque afinal 150 anos se passaram. Eu queria destacar aqui que a gente deveria, quem sabe, utilizar uma metáfora para fazer essa análise. Vamos pegar o exemplo da telefonia, né? Lá por 1876, Graham Bell lançou o telefone, né? O Marconi trabalhou lá na telegrafia sem fio, mas o Graham Bell lançou o telefone com fio, né? Vamos analisar a evolução da telefonia nesses 140 e tantos anos que se passaram. É maravilhosa, né? Do telefone com fio para o telefone sem fio, para as redes mundiais de comunicações, a internet. Hoje tem comunicação entre o nosso planeta e uma sonda espacial a bilhões de quilômetros. Nos comunicamos com um robô em Marte. Ou seja, veja a evolução científica desse trabalho iniciado há 140 e tantos anos atrás. Bom, Kardec iniciou um trabalho científico sobre o sentido e significado da vida, a continuidade da vida, o espiritual, a reencarnação, etc, etc. Agora, o que nós podemos apresentar para a sociedade hoje em termos de trabalho científico em torno do que ele começou? Muito pouco. Quantos laboratórios espíritas existem? É muito... Veja, a impressão que eu tenho, e aí está as diferenças, Kardec trabalhava ao lado filosófico, questionador do espiritismo, né? Trabalhava ao lado científico, buscando a racionalidade lógica daquilo que ele obtinha como resposta, fazendo comparação com os conhecimentos já estabelecidos. E trabalhava também ao lado moral, portanto religioso, ético, né? Eu até diria que a ética é a religião das religiões. Mas, de lá para cá, a impressão que eu tenho é que o espiritismo se concentrou no lado religioso. Pois é. Na prece, né, na caridade, o que é uma coisa muito boa e tal, mas também permaneceu muito no fenômeno, né? É o atendimento aos irmãos desencarnados, o que é uma coisa bela, é uma caridade, né? É uma coisa construtiva. Mas movida pelo viés religioso. E curiosidade também, né? Mas sempre no viés religioso. Então, houve muito pouco desenvolvimento no lado filosófico, né? Questionador, e no lado científico. Tanto que eu ouvi de um dos espíritos a seguinte frase: os senhores não estão prontos para os laboratórios espíritas. Ainda. Nós estamos. É como se eles estivessem nos aguardando. E eles falando lá, os desencarnados. Exatamente. Os desencarnados nos falando que eles estão prontos. Nós é que não estamos. Então, há que se repensar. Vamos ver se a gente conseguir um tempinho no final, a gente volta a essa questão para você dizer, então, qual seria a solução para a gente chegar aí, porque as pessoas ficam na expectativa, né? Sem dúvida. Não adianta só falarmos dos problemas e não apresentarmos soluções. Exatamente. Embora a gente também não tenha solução para tudo. Claro.
Nós estamos quase no nosso momento do nosso intervalo, mas eu vou colocar a pergunta aqui para você responder depois, Muito bem. quando a gente voltar. E é por aí, a instituição Centro Espírita, né? Será que ela está cumprindo com seu papel integralmente, e o movimento espírita como um todo? Talvez seja até o caminho para dar continuidade à questão anterior, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguidinha. Até mais. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Amigos do Diálogo Espírita, estamos de volta com o nosso quadro Entrevistas, com o nosso companheiro aqui, Paulo Henrique. E antes do intervalo, nós havíamos proposto uma questão para ele, e eu só relembrando. Então, o Centro Espírita está fazendo o que deveria estar fazendo, e o movimento espírita como um todo, aqui no Brasil, no caso. O que é sua opinião? Claro. Bom, acho que a gente tinha, então, que pensar um pouquinho sobre qual é o papel do Centro Espírita no século XXI, né? A humanidade mudou muito, a ciência evoluiu, a filosofia também, as religiões estão se espalhando e nós teríamos que perguntar qual é o papel do Centro Espírita. Eu vou aqui lembrar uma frase do Espírito Antônio Green, que colocou assim: o Centro Espírita é a veneranda Casa do Saber e é um laboratório em busca da verdade. Bom, e deveria alcançar o foro de universidade aberta ao povo. Ou seja, quem sabe o verdadeiro centro espírita moderno devesse se constituir de grupos de estudos, um em cada bairro, com facilitadores, às dezenas, coordenando pequenos grupos com um currículo, um programa, para que pudessem ir fazendo o acompanhamento e o crescimento pessoal, né? No sentido de fazer a promoção humana. O sujeito se autopromovendo, estudando, entendendo o sentido, o significado da vida, da dor e da morte, que é o que todas as religiões buscam e todas explicam, mas às vezes acabamos com respostas opostas. Uma maneira de avaliar se o Centro Espírita está fazendo o seu trabalho pode ser utilizando um dos medidores da ciência, da pesquisa, do IBGE, né? Lá por 2010, a leitura de que havia 3% de espíritas no Brasil. Apesar que foi uma das que mais cresceu, né? Proporcionalmente foi uma das que mais cresceu. Por outro lado, mas é muito lenta, né? É muito lenta. Veja, as igrejas pentecostais, partindo do zero, anos atrás, estão com 22%. Nós estamos com 14 mil centros declarados na Federação Espírita, né? Que eu vi no site da FEB, o que é um trabalho maravilhoso. 14 mil centros é algo admirável. Mas as igrejas pentecostais contam com mais de 300 mil templos espalhados pelo Brasil. Então, veja, será que nós estamos fazendo o nosso trabalho como ele deveria ser feito ou ficamos esperando que os espíritos façam? Há muitas casas muito grandes, talvez, né? E que poderiam criar as suas filiais nos bairros, com maior proximidade entre elas para dar cobertura ampla, né? Eu acho que talvez uma das funções fosse essa, de multiplicar o número
com reuniões mais familiares, menores, inclusive dando mais aconchego, maior aproximação nas pessoas, né? Então, a ideia é essa, é que o Centro Espírita alcance uma ideia que o Espírito Leocádio Correia trouxe, né? Um dos papéis do Centro Espírita é revelar Deus ao ser e o ser a si mesmo. Eu fico imaginando como seria bom se o Centro Espírita ampliasse o seu atendimento em termos geográficos, né? Alcançar mais bairros, mais pessoas, ajudando cada um a fazer a evolução espiritual. Agora, nós temos dito aqui no nosso programa, Paulo, em outras ocasiões, que talvez fosse mais apropriado substituir aquela máxima, dentro de certas circunstâncias, apesar de toda a relevância que essa frase contém, essa máxima espírita, né? Substituir, talvez mais apropriadamente, o fora da caridade não há salvação por fora da educação não há salvação. Interessante. Né? Será que essa bandeira pode ser levantada? Será que nós temos alguma dose de razão nisso? Sem dúvida. Mas vamos olhar o começo, a origem dessa frase. Lá em 1215, um dos concílios católicos propôs essa frase da seguinte maneira: fora da igreja não há salvação. E não havia mesmo, porque a igreja mantinha os reis na linha. Né? Um rei que perdesse a cobertura da igreja, a proteção, ele podia, se ele fosse excomungado, ele podia ser assassinado pelo seu povo e isso não seria crime. Então veja, quando chega a vez de Napoleão, ele coroa a si mesmo, recusando o poder da igreja. Né? Bom, Kardec, no seu tempo, fez uma releitura dessa frase, colocando que fora da caridade não há salvação. E em 2005, o Espírito Antônio Green fez uma releitura dessa frase também. Ele disse assim: fora da caridade não há evolução, porque o Espiritismo não é salvacionista, ele é iluminador. Né? Veja que isso fortalece o livre-arbítrio. Né? Bom, mas fora da educação não há salvação, podemos também dizer que fora da educação não há evolução. Com né? certeza. Porque a gente faz inclusive uma confusão muito grande, a gente percebe nas leituras que instrução e educação. Sim. A gente ouve muito assim, não, educação se traz do berço. E é verdade, nós somos herdeiros da nossa própria educação espiritual multi-encarnatória, tá certo? Mas os pais dão o que têm, né? A fonte só põe para fora o que tiver por dentro. E quando os pais não têm o suficiente, que também não receberam, cabe à escola complementar, ou seja, dar a instrução para construir autonomia pensante, social e econômica, né? E dar a educação no sentido de sinalizar o que é o ideal, baseado na lei de causa e efeito. Ou seja, se eu plantar o bem, colherei o bem. Sim. Então, é essa a ideia, construir o entendimento. Mas me parece que ficaria muito forte esse ensino se ele fosse baseado no autoconhecimento. Eu gosto muito de perguntar às pessoas assim: você é um espírito ou tem um espírito? Ou então, você é um corpo ou tem um corpo? Baseado nessas respostas, dá para começar um debate muito interessante. Porque quando você descobre que tem um corpo e que é um espírito, você já não fala mais meu espírito, mas eu espírito. Né? E daí começa a questionar: espera aí, morreu, acabou ou continua? Continua. Continua e volta ou não volta? Volta. Volta porque quer ou vem compulsoriamente? Né? Muita gente diz, não, é livre-arbítrio. Aí eu pergunto, você tem o livre-arbítrio para não desencarnar? Então por que você acha que teria o livre-arbítrio para encarnar ou não encarnar? Provavelmente é que nem criança. Né? A gente não pergunta se ela quer tomar vacina. Mas é isso aí, Paulo, que aí a gente fecha um pouquinho o que você está falando agora com o que você mesmo colocou há pouco, da necessidade de nós filosofar mais em termos de espiritismo. Temos que pensar realmente os ensinamentos. Não adianta ficar decorando a questão do Livro dos Espíritos, capítulo, item do Evangelho, e se a gente não, às vezes, está praticamente papagueando, estamos repetindo sempre a mesma coisa, sem pensar, sem entender o que está lá. Mas eu tenho ainda mais uma pergunta para você, senão o nosso tempo acaba. Eu queria saber o seguinte: até que ponto o Espiritismo, né, como ciência, filosofia e religião, um conjunto de preceitos morais,
pode realmente contribuir para a mudança do panorama social do Brasil e do mundo, se é que pode, né? Para tornar as coletividades humanas realmente mais fraternas e felizes, que acho que é o grande objetivo. Eu penso que à medida que as pessoas se alcancem como espíritos, concluam de dentro para fora, eu sou um espírito, e descubram que a reencarnação é uma lei natural, inescapável. Puxa, então eu vou voltar para a Terra. Se eu vou voltar para a Terra, o que é que eu quero encontrar quando eu voltar? Olha, um mundo melhor. Pois é, mas o número de vagas na pobreza é gigantesco. Então, as chances de eu encarnar numa vida confortável são diminutas. A solução é o estudo, o ensino de qualidade. Então, é esse o espaço que o Centro Espírita poderia preencher, né? Dando instrução e educação a todos aqueles que não têm, de modo que possam construir a sua autonomia pensante, social e econômica. Então, a nossa próxima encarnação já estaria garantida. Isso melhoraria a humanidade, alcançar que estamos sujeitos a voltar e encontrar aquilo que plantamos e aquilo que não modificamos. Para tanto, a gente não precisa nem ser tão caridoso assim, a gente pode até ser um pouquinho egoísta, né? Porque a gente pode pensar para nós mesmos, é o nosso próprio futuro, né? Então, se você não se preocupa com os outros, se preocupe com você mesmo. Porque você vai voltar aqui, vai encontrar essa realidade que você deixou, né? Exatamente, eu digo assim, quando eu faço aula para jovens, né? Eu digo, vocês são meus futuros ancestrais. Então, eu estou investindo no meu próprio futuro, né? Que será bom para vocês e bom para mim mesmo quando eu retornar à Terra. Por isso que a gente diz que a vida continua. Mas continua mesmo. Não é um estágio lá, um estágio aqui, elas desconectadas, né? As duas coisas é uma sequência, né? Processo. É um ciclo. E a gente tem que estar dentro desse ciclo aí, tem que acompanhar e trabalhar pelo bem de todos, no caso aí, que nos inclui. Exatamente. Bem, meu amigo, a gente quero agradecer de todo o coração pela sua presença aqui mais uma vez. Outras oportunidades tenho certeza que surgirão. E fica o espaço aí para as suas palavras finais. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar sobre espiritismo, porque, como eu disse, é um investimento no nosso próprio futuro, né? Se nós pudermos ampliar o papel do espiritismo na vida das pessoas, o resultado será construtivo e bom para todos. É isso aí, meus amigos. Segue o nosso programa Diálogo Espírita de hoje. Até mais. Olá. Nos pediram para conversarmos hoje sobre o tema Fazer o bem sem ostentação, aquele trecho do Evangelho de Jesus em que normalmente nós dizemos não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Outra forma, né, de nós intitularmos o mesmo tema. O que Jesus nos ensinou a respeito? Ele disse assim: evitai fazer vossas boas ações diante dos homens, para não serdes vistos de outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não mandeis soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem homenageados pelos homens. Eu vos digo em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo entre vós e vosso Pai, que vê o que se passa e que vos dará a recompensa. O que significa isso na nossa vida, não é mesmo? Em primeiro lugar, temos que relembrar qual é a finalidade da nossa existência na Terra. Estamos aqui para crescer. Do egoísmo para o altruísmo, aprendermos a fazer o bem, para termos liberdade espiritual, crescimento espiritual, poder, energia boa em nossa existência, porque quem faz o bem, os espíritos bons, os anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, têm autorização para ajudar mais também. A gente recebe proteção, recebe ajuda espiritual na medida em que ajuda o outro. Porém, fazer o bem e sair ostentando não é estar interessado realmente em auxiliar o próximo. Aquele que diz assim, não faço mais o bem, não ajudo os outros, porque sou pago pela ingratidão.
No que ele estava interessado? Ele estava usando o seu gesto aparentemente de bondade como uma moeda de troca. Ele estava vendendo aquilo que ele fazia e esperava ser pago com a gratidão. Isso é fazer o bem? Talvez seja por beneficiado. É melhor para quem está morrendo de fome, ou sem assistência médica, ou sem remédio, ou com frio, não é? Receber o auxílio, ainda que humilhante, do que não receber nada. Mas, entretanto, aquele que dá e espera a recompensa, abdica da maior parte dos benefícios espirituais do bem que faz. Ele está agindo esperando reconhecimento. Ele está agindo e condicionando a sua ação à reação do outro. Não está aproveitando todo o benefício espiritual que a prática do bem pode trazer. É claro que qualquer bem que se faça traz causas positivas para a nossa vida. Nós vimos no filme Nosso Lar, quem assistiu, que o André Luiz foi beneficiado por ter atendido um paciente, ainda que contrariado, forçado pela sua mãe, mas as preces daquela pessoa, suas vibrações positivas, causaram um merecimento bom no seu reconhecimento, na sua condição espiritual. Lhe trouxeram causas positivas ao próprio socorro que ele precisava. Então, nenhum bem que se faça é perdido. Mas quando nós esperamos o reconhecimento, nós estamos amesquinhando aquela ação de caridade e luz que deveria significar evolução em nossas vidas. Um exemplo citado em livros de biógrafos, não é? É o de Henry Ford, que às vezes ajudava pessoas desconhecidas no seu caminho, com cirurgias, com tratamentos médicos, e eles nem sabiam o nome do seu benfeitor. Pagava todo o tratamento, mandava um motorista, às vezes, se apresentar e levar a pessoa para que a pessoa fosse beneficiada. E dizia, é mais divertido assim, sem eles saberem, né, a quem tem que render gratidão. Esse deveria ser, né, um exemplo da nossa vida. Sermos generosos, sermos luz no mundo, sem esperar reconhecimento, tentando dar menos esmola, a não ser onde ela é essencial, mas transformar em trabalho, em oportunidade de receber com dignidade aquilo que possamos proporcionar ao próximo. Se conseguirmos inverter, então, né, fazer com que a pessoa beneficiada pareça estar recebendo sem que nós estejamos parecendo generosos, nós vamos praticar a verdadeira caridade cristã, aquela que Jesus dizia, sem soar trombetas em frente à multidão. Quando nós damos esperando reconhecimento, não estamos realmente crescendo em espiritualidade e amor. E a lei da vida permite que, com auxiliarmos o próximo, sejamos ajudados também, aprendendo a amar com generosidade, a partilhar sem esperar recompensa, colhendo a alegria espiritual de nos situarmos em posição de harmonização com as leis do bem. Isso é o que Jesus nos desejava, crescimento, autonomia, liberdade, fibra naquele que recebe, naquele que doa. Muita paz, fiquem conosco. Estejam sempre aqui, nos mandem as suas questões, que estaremos aqui para tentar ajudar no que pudermos. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro Espiritismo, Jesus de Novo na Terra, de autoria de Adilton Pugliese. É constituído por 52 crônicas que realçam a conexão entre os ensinamentos morais do mestre e a substância dos postulados científicos, filosóficos e éticos da doutrina espírita. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066, ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba para adepr@adepr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da ADE Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.